apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Lançadas sobre mim, feriram meu coração. Portas fechadas, armadilhas pelo chão. Mas eu vi a mão do Senhor agindo em meu favor, quebrando correntes, rompendo grilhões, para que eu pudesse voar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso e vai levar-me a lugares altos. Deus me ama, não me abandona. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. 3 da tarde. Esse horário nunca será igual aos demais. Nunca. Para nós cristãos católicos, 3 sempre será uma hora diferente. A hora em que o mundo viu o triunfo celestial sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Bom saber que você está aí, porque você também entendeu que 3 da tarde tudo é diferente. Fala com Deus cantando. Para que eu pudesse voar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso e vai levar-me a lugares altos. Deus me ama, não me abandona. E juntinho com você que está aí no Instagram, já vai fazendo esse coração subir aí, da relevância essa transmissão. É o Instagram da Rádio Catedral. Você que está pelo YouTube, pelo Facebook, muito bom receber você de alguma forma aqui nos estúdios e rezar com você e por você. Estamos aqui em 3 no estúdio, temos uma santinha. Qual é seu nome, minha santa? Ângela Ibanez. Ângela, você me disse que mora em Jacarepaguá, não é isso? Sim. Mas frequenta a... Catedral. Aqui da Avenida Chile. Sim. Hoje de manhã teve missa lá, inclusive, às 8h. Teve. Eu dei uma passadinha, eu também estava fazendo a celebração da palavra no centro, mas no finalzinho consegui ouvir pelos 4 anos de falecimento de nosso cardeal Dom Eusébio Scheid, lá na Catedral. Sim. E você serve a Deus lá, Ângela? Eu sirvo a Deus em vários locais. Aonde Ele mandar, eu vou. A senhora está indo, mas hoje está ali na Catedral Hoje, com cônego. Sim, com cônego, sim. Não fala pra ele não. Ele falo. é um santinho, não é verdade? Olha, eu amo. E eu sou muito feliz, sou uma pessoa muito privilegiada de Nossa Senhora ter me colocado lá, viu, compadre? Eu conheci, ele era seminarista ainda. Sim. Quando eu conheci, na verdade, e depois a gente teve alguns convívios antes dele na Catedral, também ele no Maracanã Divino. Um homem de Deus, né? Uma vocação tão bonita. Padre Cláudio é um amor de pessoa. Doce, é o cura da Catedral. E o Antônio Carlos aqui conosco tem mais intenção anotada nesse negócio do que outra coisa. Graças a Deus. É o povo ligando, é o povo mandando mensagem. Lê pra gente também algumas delas. Boa tarde, queridos amigos e ouvintes da Rádio Catedral. Diácono Melquisedeque, a sua bênção.
Dona Ângela Ibanez, seja muito bem-vinda. Eu quero só aqui enfatizar que a Dona Ângela, ela está se tornando amiga da Rádio Catedral hoje. Ela veio aqui pessoalmente na Rádio Catedral para fazer o seu cadastro, fazer a sua contribuição. Então, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. Rezamos também por Mercedes Eunício dos Santos e família, Ruth Venâncio e família, Maria Aurora Pimenta e família, todos da paróquia Sagrado Coração de Jesus e as pastorais, em especial Pastoral Familiar, pela vida de Marcos, Alice e João Gabriel, Maria Aparecida de Oliveira Lopes, Maria Tereza, Maria da Conceição, Alzira e também Alzira Coelho, Eleonora Olender e Zenaide Olender, do Recreio dos Bandeirantes e todos da família, pelas vidas de Roberto e Marco Antônio, pela saúde de Maria Manuelina Dias, que está internada e fará uma cirurgia, e quem pede por ela é a sua filha, Maria Lúcia Dias, que é amiga da Rádio Catedral, está nos ouvindo agora. Também pela saúde de Edmilson Pio Sabino. Qual o nome da mãe dela que vai fazer a cirurgia? Maria Manuelina Dias. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Pedimos também pela saúde de Edmilson Pio Sabina e pelas intenções dos irmãos Vilma Carneiro, Rosângela, Lúcia, Iara, Suzy, Loair, Luciene, Paulo, professora Selma, Regina, Fátima, Maria Cristina, Adriana, Carlos Oliveira de Irajá, Cláudia, Letícia, Gisele e Elizabeth. Por último aqui, pela alma de Gilberto Martinez Malvar, que hoje faz 11 anos do seu falecimento. E quem pede é a sua esposa, Maria Helena Malvar, que também está nos acompanhando, e por todas as almas do purgatório. Nós temos mais intenções, mas a gente vai colocando ao longo das próximas dezenas. E hoje, como falamos aqui comentando sobre a missa de manhã, rezamos pelo repouso eterno do nosso cardeal, Dom Eusébio Oscar Scheid, que hoje completa 4 anos de seu falecimento. Foi pelas mãos de Dom Eusébio que eu recebi o sacramento da ordem no grau do diaconato, junto com a minha turma, junto com os meus irmãos, 31 homens, e somos imensamente gratos por tudo que nós vimos, experimentamos do amor de Dom Eusébio pelo diaconato. Não era pouca a sua afeição. Um homem que chegou vindo de Santa Catarina e veio da sua congregação religiosa, padres do Sagrado Coração de Jesus, padres deonianos, e aqui no Rio de Janeiro viveu o seu cardinalato e, com a graça de Deus, levou-nos a um pastoreio fecundo, frutífero e tão amoroso, ao ponto de passar não somente os 4 anos de seu falecimento, mas também ele como emérito lá em São José dos Campos. Eu tive o privilégio de visitá-lo em uma das ocasiões, já bem enfermo, e nós rezamos por ele e também por todos os frutos da vocação dele. Nós estamos espalhados, reunidos nessa cidade, talvez fora dela, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa primeira dezena, olhando para toda a história do Diário de Santa Faustina, que inspira em seu diálogo e em sua experiência mística com Jesus, nós oferecemos por todos aqueles que porventura neste dia 13 de janeiro estão vivendo à beira do desespero, situações que estão talvez roubando o equilíbrio para que decisões equilibradas possam ser tomadas. Irmãos que diante de cenários de saúde, de finanças, de relacionamentos familiares, estão vivendo à beira do desespero. Irmãos que estão rezando agora de lugares onde sequer não se sentem seguros para abrir a porta de suas casas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Esse é o nosso desejo, Senhor Jesus, e nesta segunda dezena nós entregamos
ao vosso coração ferido e chagado, ao vosso coração que tantos ultrajes recebe, nós rezamos agora pela conversão dos filhos. Você que é pai, você que é mãe, o Diário de Santa Faustina está repleto de exemplos de pessoas que recorreram à misericórdia pedindo por pecadores. Alguns pediram à própria Faustina que rezasse por um parente, por um amigo, e ela, com tanta experiência mística, conseguia na sua intercessão alcançar e arrancar do coração de Jesus as graças necessárias para grandes e pequenas conversões. Você que é pai, você que é mãe, ofereça essa dezena agora por teus filhos. Vai dizendo o nome deles suavemente ao recitar esta dezena. Você que está acompanhando pelo Instagram, não precisa colocar detalhes. Você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, não precisa colocar nenhum detalhe. Coloque apenas o nome dele, o nome dela. E agora, como a Ângela, nós rezamos pelos filhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água que jorrastes jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Você é amado, você é querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. E ele te fala: restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei obrigado, Senhor, novas vestes, por nos dizer que a restituição é possível. Nós submetemos tudo isso à vossa vontade, que é soberana, ultrapassa os limites de nossa compreensão. Muito obrigado. Quero crer que temos alguém do outro lado da linha. Temos, Robson. Boa tarde. Boa tarde, Deus te abençoe. Com quem tem o privilégio de falar? Valquíria de Maricá. Deus te abençoe, minha santa, te proteja e te guarde. Tem alguma intenção pessoal sua que você deseja
nesse momento colocar, Valquíria? Pela alma do meu avô Francisco Pereira, que está fazendo um aniversário de falecimento hoje. Pela alma da Deise Cardoso Ramos Moreira. Pela alma da minha mãe, Zeni Rosa da Conceição, que sábado faria aniversário, mas está fazendo no céu agora. E por mim também. Amém. Vou aproveitar a sua intenção, Valquíria. A igreja nossa católica, ela consagrou a segunda-feira como um dia de oração pelas almas do purgatório. E o Diário de Santa Faustina, em muitos momentos, aparece ela falando com Jesus, pedindo por aqueles que já faleceram. É até uma expressão forte da nossa fé católica, está lá no livro dos Macabeus, e a igreja nos ensina até mesmo como obter o sufrágio da alma, ou seja, aquilo que são as consequências do pecado que não foram apagadas, elas consequências, apesar do arrependimento e em muitos casos da absolvição. Pedimos, Valquíria, na sua intenção aí que você colocou por tantos queridos seus, nós agora queremos pedir ao Senhor pelas almas do purgatório, principalmente os da nossa família e aquelas que não tem ninguém que reze por elas. Eu não me recordo o nome, gente, a memória já não está tão boa, mas eu me recordo apenas este padre que era ali de Copacabana, em Botafogo. Ele rezava um terço pelas almas, me ensinou com um grupo grande de pessoas a rezar pelas almas. E olha, eu nunca ouvi iniciar uma missa sem dar tanta relevância, importância àqueles que já faleceram. Conheci também um outro padre, Valquíria, o nome dele é Padre Eugênio. Ele celebrava com a gente na Mãe dos Homens e veio a falecer. E existe um momento na oração eucarística que a gente reza pelos falecidos. E o Padre Eugênio, toda a missa, ele dizia assim: eu rezo por aqueles que morrerão hoje, sem que ninguém esteja ao seu lado, chorando ou rezando por eles. Eu achava aquilo tão bonito. Eu falei, nossa, a preocupação da igreja de interceder por eles. E como você disse, Valquíria, sua mãe faz aniversário no céu. Muitos de nós também sentimos uma saudade grande, até pelo momento do luto que alguns vivem. Rezamos por aqueles também que estão vivendo um luto que machuca, que fere. Eu vou dizer por mim, Valquíria, eu tenho saudade da minha mãe, claro que eu tenho, nossa mãe do céu, mas sabe aquela coisa bem trabalhada dentro do coração? Eu tô em paz, literalmente em paz, lembro com muita frequência, rezo com muita frequência, mas o coração está em paz. Se você me perguntar assim, diácono, o luto, não, eu tenho saudade, o luto eu já venci. Nesse aspecto, eu já superei aquele momento. Tenho saudade absurda, mas entendo que este é o desígnio de Deus. E depois eu vou falar um pouco sobre isso na meditação. Valquíria, reza conosco, pedindo pelas almas do purgatório. Eterno Pai. Eu quero também rezar por todas as pessoas que têm o sobrenome Rocha também. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Você começa, Valquíria. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus te abençoe, Valquíria. Fique com Deus. Fique na paz. Tchau. Eu queria te dizer o quanto Deus ama você, e que enquanto houver a vida, a esperança pode crer. Pode até pensar que o seu problema não tem solução, e esta espera angustiante a sufocar teu coração. A vitória só virá se pela fé não desistir. Contra um coração sincero, o mal não pode resistir. Como um pai escuta um filho, Deus escuta tua oração. No momento dele, ele te estende a mão. Não chore, não sofra, não é hora do milagre. Quarta dezena do terço da Divina Misericórdia. Temos alguém do outro lado da linha. Boa tarde. Boa tarde, diácono Melquisedeque. Grande abraço e sua bênção. Deus te abençoe. Quem fala? Adelson Sampaio de Abolição. Deus chegou a mão. Nossa, da paróquia de Santana e São Sebastião da Ilha de Guaratiba. Que maravilha. Tem alguma intenção nesse coração, irmão? Meu querido, eu quero botar em oração todos da família Sampaio de Bezerra Gomes e agradecer a Deus pelo dom da vida de cada dia poder acordar e estar vivo. Amém. E também colocar em oração Ângela Maria de Aquino, que veio a falecer no último dia 9 agora. Que Deus acolha essa alma e proteja ela lá em cima e conforte toda a sua família. Amém. Chegou um pedido aqui. Também pela nossa Rádio Catedral, né? Amém. Que ela consiga alcançar a meta, porque sem alcançar a meta fica meio complicado. Mas vamos orar e pedir a Deus que essa graça aconteça também na vida da Rádio Catedral. Amém. Amém. Chegou a nós aqui um pedido por Shirley Pereira. Ela se encontra internada no CTI, estado grave, e junto com você, Adelson, a primeira coisa que você colocou como intenção foi a gratidão por poder acordar, por estar vivo. E nós oferecemos essa quarta dezena por todos os doentes. Se você conhece alguém ou se você mesmo se encontra enfermo nessa dezena, coloque a intenção agora dos enfermos, da sua família, do seu convívio. Nós entregamos aqui todos aqueles que agonizam nesta hora, estão em filas de tratamento, em filas de espera, aguardando um telefonema, numa fila do CISEG, aguardando um tratamento digno e não conseguem. Pedimos ao Senhor por aqueles que talvez sejam idosos e talvez estejam tão preocupados com suas famílias, vendo-se envelhecer, e é claro, às vezes a fraqueza do corpo já não tem mais condições de fazer o que fazia, e às vezes a doença física passa por uma doença emocional. Nós pedimos ao Senhor por todos os nossos idosos e todos os enfermos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus te abençoe, Adelson. Fique com Deus e Nossa Senhora. A todos nós, diácono, sua bênção, fica com Deus aí, abençoe e a bênção de Deus para toda a sua família também. Obrigado. O nosso amado, Ele também nos dá do seu amor. Deus é capaz de transformar tua vida. Impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Com certeza Ele pode. Deus é capaz de curar reinos por ti, abre mares para que possa. Era um dos dias mais difíceis da vida de Santa Faustina. E eu queria muito que você aprendesse com este trecho do diário dela. Eu vou ler. Aliás, eu vou ser muito franco para você. Eu não gosto, é pessoal. E não tem nada demais quem faz diferente, pelo contrário. Eu, particularmente, nunca paro para rezar às 3 horas o texto da misericórdia sem aprender com o diário. Porque foi dele que saiu o terço. O terço não saiu de um papa. Um papa. Não vai igreja. Não, foi uma santa. Uma freira. Simplesmente comum, igual a gente. Que viveu virtudes maravilhosas até o grau da santidade. E o que eu vou ler aqui agora é para te mostrar que ela é de carne e osso. E que o diário, ele é real. E ele é atual. Ele é de 2025. Ele é da sua vida. Quando eu soube que minha mãe estava gravemente doente e já se aproximava da morte, pedindo que eu viesse, porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer, imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender o pedido dela. Olha, eu vou parar aqui esse pedacinho, porque depois eu vou te dar um número para você ler novamente. Depois vem a parte que é o tesouro da vida de um servo, de uma serva de Deus, de alguém que se aproximou de Jesus Cristo com uma experiência que levou-o a ser o Senhor e Salvador da sua vida. Veja, Santa Faustina estava vivendo um tempo em que a notícia chegou para ela no convento de que sua mãe estava prestes a morrer. E a mãe disse: minha filha, eu quero te ver pela última vez. Ela diz assim: no meu coração os sentimentos afloraram. Aí vem um ponto no diário, que é o número 395. Se fosse você, deixa eu fazer uma pergunta. Se você estivesse no trabalho, se você estivesse num compromisso e você chegasse a essa notícia, o que você faria?
Como você agiria diante de uma dor tão grande? A expressão materna a gente não precisa desenhar nem explicar. Santa Faustina disse que queria muito ir, ponto. Mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade. Ah, gente. Jesus, eu entrego nas tuas mãos a conversão do meu marido. Isso é mole. Talvez tu não esteja nem mais aguentando ele. Dá ele para Deus, é até um presente. Jesus, eu entrego. Isso aí é fácil. Eu quero ver como Santa Faustina. A mãe morrendo e dizendo, minha filha, vem cá. Ah, meu Deus, e ela para rezar e diz, Senhor, mas eu quero ir. Eu estou dolorida, mas eu entrego tudo nas mãos de Deus. E sinceramente espero ele agir. Nessa dezena, olha, através deste número, eu vou repetir, deixa eu achar aqui que eu até fechei aqui, acho que é 395. Que Santa Faustina sabe da notícia, é isso mesmo, 395. Submeti-me inteiramente à sua vontade, sem me importar com a dor do coração. Olha, primeiro a vontade de Deus, depois as minhas emoções e sentimentos e vontades. Será que eu e você, quando a gente, lá na rua, a gente tem um ditado que a gente fala assim, e a carapuça serviu. Será que não é para você e para mim? Será que não tem coisas nesse início de 2025 que a gente tá tentando dar um jeitinho de ser a nossa vontade? Repito, a dor desta santa era imensa. Ela foi realmente à casa da mãe, a superiora liberou. Eu vou te resumir a história. Ela foi, encontrou a mãe, encontrou os irmãos, encontrou a família, voltou, a mãezinha dela melhorou. Mas deixa eu te falar, a notícia que chegou para ela foi, mamãe vai morrer. E ela tá dizendo que quer te ver. E ela disse, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Aquele que me ama fará o melhor para mim e fará o melhor para minha mãe. Deus está falando com algumas pessoas agora que precisam submeter à vontade dele realidades que doem, que machucam. Realidade que está ferindo seu coração e você sabe, eu preciso deixar nas mãos dele. E nesta última dezena, o Antônio vai puxar a dezena e nós queremos orar por você que está tendo dificuldade de compreender as permissões de Deus no momento de dor na sua vida. Ouse agir como Santa Faustina. Eu submeto tudo inteiramente a ele. Coloco abaixo de toda a vontade soberana dele, a minha vontade e os meus sentimentos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal,
tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Sacratíssimo coração de Jesus, nós temos confiança em vós. São Sebastião, rogai por nós. 3h40. Queridos, chegamos a 31%. Louvado seja Deus por aqueles que já colaboraram, e louvado seja Deus por aqueles que se sentirão tocados a estar conosco com suas posses. Eu gosto muito do trechinho do Evangelho de São João, no capítulo 8, quando fala de algumas mulheres. Susana, que era mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, que era uma mulher de status naquela época. Fala de Maria Madalena, fala de tantas e tantas outras mulheres piedosas que serviam a Deus com suas posses. Posses a serviço de Deus. É claro que existe uma palavra que deve permear a nossa oferta e a nossa doação, que se chama equilíbrio. Você não precisa extrair do seio da sua família daquilo, mas eu tenho certeza que você pode olhar aí na sua contabilidade mensal. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer, e ninguém é tão rico que não tenha o que receber. 31% é sinal de que a gente precisa avançar 69% para atingir a nossa meta, que no último mês chegou a 92,73. Então, se você pode, faça essa obra de caridade e nos ajude. Faça com que também outros conheçam a nossa rádio. Ninguém vai ajudar a rádio se não conhecê-la. Vamos combinar um negócio? Amanhã, 8h ou 10h, convida umas 3 amigas para ouvir o programa do Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti, e às 15h o terço da Divina Misericórdia. Olha, eu vou te apresentar a rádio. Antes de você fazer pedido, apresenta. Isso. E de repente a pessoa vai ouvir 1, 2, 3, quem sabe junto com você. É assim que os amigos se tornam amigos. Eu vou contar aqui, apesar de ser uma brincadeira, aconteceu. Eu tenho um afilhado que é quase um filho, ele já tem mais de 30 anos, e o pai foi fazendo ele torcer por um clube de futebol. E eu falei, não vou deixar esse menino se perder, não. Ele não vai torcer para esse time, não. E o pai literalmente o abandonou, e ele me adotou como pai e meu primo de sangue, e vambora, a vida segue. Um dia eu peguei ele, adolescente, e peguei mais 3 pré-adolescentes da rua, autorizados pelo pai e pela mãe, e levei para assistir uma final no Maracanã do meu time. Antônio, os 4 mudaram de time. E hoje os 4 torcem pelo meu time. Onde eu quero chegar? Quando a gente apresenta para alguém algo que a gente estima, se a pessoa nos estima, ela vai ao menos ouvir. Você que está acompanhando agora, talvez, olha, esses 69% que falte, esteja com a participação, talvez, de algum amigo seu, que nem conhece a rádio, mas que conhece o Padre Marcelo Rossi, por exemplo, que conhece o Padre Manzotti, que gosta de ouvi-lo, até que assiste a televisão deles lá. Quem sabe você não vai ser um canal para aproximar a rádio de quem não a conhece. Que beleza está acontecendo com a trezena de São Sebastião. A gente poder ouvir o cardeal, ouvir paróquias, ouvir padres, ouvir irmãos que vivem essa devoção do nosso padroeiro da cidade, da arquidiocese. Então, 31%, temos uma tarefinha de 69%, e essa tarefa, ela não é só de quem apresenta, dos meninos que estão no áudio, mas é de todos nós. Contamos com a sua generosidade. Hoje, a chave Pix facilita demais, gente. Não precisa de boleto, não precisa ir no banco, não. Um aplicativo, você que é mais idoso, conversa com seu neto, com seus filhos. Olha, gostaria de oferecer essa partezinha para a igreja através da rádio. E aí,
eles vão te auxiliar com certeza a nos ajudar a atingir a meta. Se é bom, se para nós é prazeroso a oração com a rádio, e para você também o é, só existe um jeito de mantê-la. É a gente patrocinando-a. E eu quero só confirmar tudo que você falou, Diácono, porque, resumindo numa única frase, né? Você só passa a amar se você conhecer, né? Então, a partir do momento que você conhecer a Rádio Catedral, ou seja, você apresentar a Rádio Catedral para alguém que ainda não conhece, essa pessoa vai passar a amar. Não é isso, Diácono? É verdade. Santo Agostinho disse que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Isso. Então, se a gente ama a Deus, é porque conhecemos a Deus. Exatamente. Então, a rádio é a mesma coisa. Apresenta para mais um. Vai convidar para aquele chazinho da tarde? Liga a rádio, sintoniza a rádio. E eu tenho certeza, esses 69 serão alcançados até o último dia do nosso mês. Ângela, muito obrigado pelo carinho da sua presença. Dá um abraço no cônego Cláudio. Obrigado pelo seu serviço. E a você que nos acompanhou pelo YouTube, Facebook, Instagram, agora a bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, de Santa Faustina Kowalska, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Não esqueça, a mãe de Santa Faustina estava morrendo. Ela recebeu a notícia, mas antes de ir, ela disse: eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. O meu coração dói, mas a minha confiança em Deus é inabalável. Nos teus dias mais difíceis, submeta-se à vontade de Deus e teu coração estará em paz. Uma excelente tarde. Obrigado pela companhia. Fique com Deus. Fique na paz. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,